Alô? Mão de onça? Sou eu, Edmar. É. Não saiu nada, não. É, eu vou continuar aqui, tá bom? Vou continuar aqui. É, por via das dúvidas, liga o gravador que eu já vou passar algumas coisas agora. Tá bom? Ok. 3, 2, 1. Boa noite, ouvintes da Rádio Guarani. Aqui é Edmar Fonseca. Hoje é dia 20 de agosto de 1954. Estamos de plantão na porta da base aérea do Galeão, onde estão presos o tenente Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, e mais 5 acusados pela morte de Major Rubens Vaz, ocorrida há 2 semanas na Rua Toneleiro, em Copacabana. Como já foi amplamente divulgado, o atentado tinha como alvo o jornalista Carlos Lacerda, mas as balas acabaram pegando no major da aeronáutica que morreu na hora. Desde aquela madrugada, o país está em pé de guerra. Há militares rebelados na aeronáutica, na marinha e no exército. A oposição acusa o irmão do presidente, Beijo Vargas, e o filho de Getúlio, Lutero Vargas, como os mandantes do crime. Pelo Brasil inteiro, fala-se que o presidente da República não tem saída. Ou renuncia ou será derrubado. Como o revólver que matou o Major Vaz era uma arma militar, a aeronáutica decidiu que esse é um crime militar. Com isso, a investigação saiu das mãos da polícia e ficou a cargo de um IPM, um inquérito policial militar. Os presos entraram com um pedido de habeas corpus para guardar o julgamento em liberdade e para que o inquérito volte para a justiça comum. O resultado do julgamento do habeas corpus deve sair ainda hoje. Voltaremos a qualquer instante com novas informações. Com vocês, Edmar Fonseca, falando da base aérea da aeronáutica, que já está sendo chamada de República do Galeão. Boa noite. Mão de onça, é um furo de reportagem. Me chamam Fidelis, me chama ele agora. É o Edmar, mão de onça, furo. É um furo, mão de onça. F-U-R-O, furo, é rápido. Mão de onça, me chama ele. Tá, manda ele esperar, não terminar o programa que eu tô indo pra aí. Tá, tchau. Bora, toca essa charanga que eu tenho furo. Vambora. Boa noite. Hoje é dia 20 de agosto de 1954. No Rio de Janeiro são precisamente 22 horas. Sob o patrocínio do Sal de Uvas Picô e do Talco Ross, a sua PRK-8, Rádio Guarani, vai dar início a mais uma edição noturna do seu Grande Jornal Falado. Ao microfone, Fidelis Batista. O Grande Jornal Falado de hoje começa com um resumo das últimas notícias da noite. Agrava-se a crise política. Há poucos minutos terminou a reunião do Alto Comando do Exército. Além dos 3 ministros militares, participaram também o brigadeiro Eduardo Gomes, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, e o marechal Mascarenhas de Moraes, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
Ninguém quis dar declarações sobre o que foi discutido, mas ao final do encontro, o ministro da Guerra, general Zenóbio da Costa, assinou uma portaria cassando a medalha Maria Quitéria que o Exército havia concedido há 2 semanas a Gregório Fortunato, que já foi apelidado de o Anjo Negro de Getúlio. Reunida extraordinariamente, a Câmara Federal ferveu hoje à tarde. Falando em nome da oposição, o deputado Bilac Pinto, da UDN Mineira, fez um duríssimo discurso, afirmando que o senhor Getúlio Vargas é coautor do crime da Rua Toneleiro e, portanto, tem de ser preso preventivamente. E que as Forças Armadas devem dar posse imediata ao vice-presidente Café Filho. Segundo Bilac Pinto, ao tornar-se coiteiro de criminosos e negocistas, Getúlio faltou com o compromisso de defender a Constituição e deve ser recolhido a um quartel do qual sairá sob escolta como preso comum, para sentar-se no banco dos réus junto com Gregório, Climério e outros. O deputado pediu também o enquadramento do ministro da Justiça, Tancredo Neves, no artigo 348 do Código Penal, como coautor da fuga de Climério. O líder do governo na Câmara Federal, o deputado Gustavo Capanema, do PSD de Minas Gerais, descartou qualquer possibilidade de renúncia do presidente Getúlio Vargas. Segundo Capanema, o presidente só deixa o Palácio do Catete daqui a 2 anos, em 1956, quando termina seu mandato. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência. O deputado Gustavo Capanema nega que haja crise. O presidente despacha normalmente, imperturbável, como se o país não estivesse às portas de uma guerra civil. O doutor Getúlio recebeu hoje, em audiência rotineira, o prefeito de Roma, Salvatore Rebecchini. Mas a placidez desse lago esconde um vulcão prestes a explodir. Qualquer observador isento pode ver que a cada minuto a Aeronáutica e a UDN, liderada pelo jornalista Carlos Lacerda, apertam mais o cerco contra Vargas. Hoje foram presos no Galeão mais 2 homens de confiança do presidente, o seu secretário, Roberto Alves, e o diretor da Rádio Nacional, Vitor Costa. Agora à noite, falando aos estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto em São Paulo, Lacerda exibiu documentos que comprovam que 2 dos pistoleiros envolvidos no atentado ajudavam a organizar diretórios do PTB no interior do Brasil. Ou seja, são homens ligados ao partido do presidente. De todos os cantos do país, pipocam manifestações exigindo a renúncia de Getúlio, que está cada vez mais sozinho. O meu caro ouvinte deve estar se perguntando: mas onde estão os comunistas? Nem os comunistas que ajudaram a elegê-lo estão ao seu lado? Eu respondo, ou melhor, os fatos respondem. Enquanto o garrote se aproxima cada vez mais da garganta do presidente, os comunistas estão em festa no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, organizando um tal de comício da panela vazia para lançar o general Leônidas Cardoso, candidato ao governo paulista. O orador escolhido para saudar o general Leônidas Cardoso será o escritor comunista Jorge Amado. Caros ouvintes, enquanto os comunistas fazem desfiles de escola de samba e queimam fogos de artifício em São Paulo, o pai dos pobres está encurralado pela UDN e pela Aeronáutica no Palácio do Catete. Os nossos comerciais, por favor. O garoto acordou e tossiu, o velhote tossiu não dormiu. Só não tosse quem toma Bromil, só não tosse quem toma Bromil. É Bromil, o amigo do peito que é... Em entrevista com
concedida hoje na cidade de Grand Rapids, nos Estados Unidos, a Miss Brasil Marta Rocha, que perdeu a coroa de Miss Universo por ter 2 polegadas a mais nos quadris, insinuou que o Brasil pode ter sido roubado no concurso. Quem quiser pode vir aqui medir, declarou Marta Rocha. Eu tenho 37 e não 38 polegadas nos quadris. Quem não gostaria de medir os quadris da bela bailarina? Os paulistas abrem amanhã a exposição comemorativa do 4º centenário de São Paulo. Como parte dos festejos, o governador Lucas Garcês vai inaugurar o recém-criado Parque do Ibirapuera, um moderno conjunto projetado pelo jovem arquiteto Oscar Niemeyer. Sociedade. O elegante hotel Quitandinha, em Petrópolis, considerado por Ibrahim Suede e Jacinto de Tormes como o ponto mais chique do society brasileiro, voltou ontem a ser palco de uma grande festa. Morreu hoje em Roma, aos 73 anos, o premier italiano Alcide De Gasperi, líder da democracia cristã, considerado o político italiano de maior prestígio e influência depois da Segunda Guerra. De Gasperi havia sido 7 vezes primeiro-ministro da Itália. Moda feminina. Que roupa as 10 mais elegantes vão usar em 1955? Será que os vestidos vão mesmo deixar os joelhos à mostra? E o Tomara que Caia, vai ou não sobreviver a mais uma temporada? As respostas a estas dúvidas inquietantes foram dadas ontem durante um deslumbrante desfile de modas realizado no hotel Copacabana Palace. Desfilam os modelos com o seu passo cadenciado e elegante. As toaletes são encantadoras e apresentam aspectos curiosos. Todas obedecem às novas linhas criadas pelos ditadores da moda. A saia rodada ou saia justa, o bolero ou grande decote constituem as notas predominantes destas obras de invenção. Para satisfazer as exigências e ao gosto femininos, os costureiros das grandes cidades trabalharam constantemente na criação de novas modas. Más notícias para a economia brasileira. Pelo 4º dia consecutivo, o preço do café desaba na Bolsa de Nova York. Ontem a queda havia sido de 56 pontos. Hoje a cotação do produto despencou mais 190 pontos. Vai, Mundial, se entrega isso pro Fidelis. Dentro do aquário, vai rápido, rápido, rápido. Edmar, dá só uma sintonizada nessa Marta Rocha. Os caras do concurso estão ficando loucos. Bicho, que polegada. Peraí, Antenor, eu tô trabalhando, tô ocupado, rapaz. Dá licença, vai. Cabelos macios, sedosos e deslumbrantes. Noção brilhante. Atenção! Mais notícias da crise. De São Paulo nos informam que Carlos Lacerda está fazendo duros ataques ao presidente Getúlio Vargas em uma entrevista que está sendo transmitida em cadeia pelas TVs Tupi e Record e pelas rádios Bandeirantes, Difusora, Gazeta e Pan-Americana. Ao exibir cópias dos documentos encontrados no arquivo de Gregório, o jornalista afirmou que o presidente transformou o Palácio do Catete em sindicato do crime. Num dos intervalos do programa, a União Estadual dos Estudantes entregou a Lacerda um manifesto pedindo a renúncia de Getúlio. O crime é do Catete, afirmou o jornalista. Agora falta tirar Getúlio do Catete. Hoje à tarde, o nosso repórter Edmar Fonseca esteve no Jockey Clube para ouvir o testemunho de funcionários e cavalariços sobre a estrepitosa vaia com que o presidente Getúlio Vargas foi recebido lá há 3 dias por ocasião do Grande Prêmio Brasil. Para espanto geral, nosso repórter acabou descobrindo coisa muito melhor que a vaia presidencial. O anjo negro, Gregório Fortunato,
Embora ganhe apenas 15 mil cruzeiros por mês, é proprietário de um campeão puro sangue, o cavalo Taberazzo, importado da Argentina. Um grupo de oficiais da aeronáutica acaba de prender na cidade mineira de Muriaé o José Antônio Soares, membro da guarda pessoal do presidente, que estava foragido. Ao ser preso, Soares confessou que foi ele quem deu fuga a Climério. José Antônio Soares levava no bolso 30 mil cruzeiros em notas novas. Parece que está chegando a hora da onça beber água. O coronel João Adil de Oliveira, chefe do IPM do Galeão, acaba de declarar que já pode provar que o crime da Rua Toneleiro foi planejado e executado por elementos que serviam no Palácio do Catete, onde residiam. Segundo aquele oficial da aeronáutica, o chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, está inequivocamente comprometido com o crime. Mais uma notícia que chega de São Paulo. O Pacto da Unidade, organização sindical que representa mais de 600 mil operários paulistas, está anunciando que no dia 2 de setembro próximo vai decretar uma greve geral para protestar contra a tentativa de golpe de Estado que estaria sendo tramado para derrubar o presidente Getúlio Vargas. Mais notícias do Galeão. Os militares divulgaram agora à noite o depoimento do investigador Valente, subchefe da extinta guarda pessoal do presidente. Segundo Valente, toda a guarda obedecia cegamente a Gregório, que por sua vez obedecia sem discutir as ordens do coronel Benjamin Vargas. Os nossos comerciais, por favor. Voltamos à crise política brasileira. Nosso repórter Edmar Fonseca acaba de chegar à redação com a bomba da noite. Depois de varejar o quarto do tenente Gregório Fortunato no Palácio do Catete, oficiais da aeronáutica divulgaram agora à noite o resultado da busca. Segundo o coronel Adil de Oliveira, que chefia o inquérito policial militar, foi encontrado nos aposentos do Anjo Negro um pacote contendo 225 mil cruzeiros em notas de 500. E eram notas da mesma série do dinheiro apanhado com o pistoleiro Alcino João do Nascimento, o matador do Major Vaz, o que comprova que o dinheiro para pagar os bandidos saiu mesmo do Palácio Presidencial. O ouvinte que nos acompanha sabe que temos sido imparciais em nosso noticiário. Mas agora não resta mais dúvida. A aeronáutica conseguiu finalmente estabelecer uma ligação entre o atentado da Rua Toneleiro e os porões do Palácio do Catete. Já se sabe que o assassino é Alcino Nascimento. Já se sabe que quem o contratou para matar Lacerda foi Climério Uribes, o guarda-costas do presidente da República. Já se sabe que Climério fazia tudo por ordem de Gregório Fortunato, o todo-poderoso chefe da guarda pessoal de Getúlio. Mas o que ninguém sabe, ou pelo menos Lacerda e a aeronáutica ainda não sabem, é se Gregório agia por conta própria ou se obedecia ordens de alguém. Lacerda, a UDN e a alta oficialidade da aeronáutica apostam na segunda hipótese. O alvo deles é Lutero Vargas, filho de Getúlio, e Benjamin Vargas, o Bejo, irmão do presidente. Mas o prezado ouvinte sabe muito bem que depois que sente o gosto de sangue, o tigre jamais volta a ser vegetariano. Já pegaram Gregório. Até as palmeiras da Rua Paissandu sabem que se pegarem Lutero ou Bejo, eles não vão parar por aí. O que se quer não é entrar nos porões do palácio, mas chegar ao coração do Catete. O que se quer é chegar a Getúlio Vargas. Mas quem é Getúlio Vargas?
Quem é esse homem tão amado e tão odiado? Quem é esse político que desperta tantas paixões nos brasileiros? Para tentar decifrar esta personalidade singular, a sua Rádio Guarani preparou uma biografia de Getúlio que será apresentada aos ouvintes a partir de hoje em 4 capítulos diários. Em seguida, vocês ouvirão o primeiro capítulo, intitulado Dos Pampas ao Poder, mas só depois dos comerciais. Oi, Edmar. Como é que chama aquele seu amigo, aquele coronel que trabalha lá no Catete? Lafayette. Coronel Chico Lafayette. Por quê? Será que ele está lá no palácio ainda? Não sei, né? Mas eu acho que sim. O doutor Getúlio fica assinando decreto até de madrugada, né? Enquanto ele não for dormir, ninguém vai embora. Do jeito que a coisa tá feia, o expediente na Casa Militar não acaba cedo, não. Mas por quê? Por que você quer saber isso? Você podia ligar para ele e tentar conseguir o resultado do habeas corpus do Gregório e dos outros presos. Se a gente conseguisse dar isso ainda hoje, ia ser outro furo, meu chapa. É furo, isso é furo mesmo. Não. Lafayette não dá esse recado por telefone, não. Não passa informação assim, não. O Atenor tá aí. Bora, vai. Eu vou lá ver isso pessoalmente. Isso. Bora! Bromil acaba com a tosse e a bronquite. O enigmático gaúcho de 72 anos, que neste momento está encurralado no Palácio do Catete, surgiu aos olhos dos brasileiros há 24 anos, em 1930. E aí, coronel, como é que estão as coisas agora? Pretas, meu filho. Cada dia mais pretas. O Lacerda tá querendo a todo custo provar que o Beijo e o Lutero estão por trás desse negócio. E hoje a Aeronáutica prendeu os empresários de São Paulo que deram dinheiro pro Gregório. Mas não é o crioulo que eles querem. O Corvo quer chegar no doutor Getúlio. Mas você acha que eles vão conseguir chegar? O Lacerda pode até tentar. Mas do que depender de mim, ele não passa nem do portão. Eu tenho que voltar pra rádio. A sentença do tribunal tá aí com você, né? Então vamos embora, dá esse troço. Vai. Daqui. Boca de siri, hein? Ninguém pode saber que eu tô te passando essas informações. Já. Ok. Até então, Getúlio Dornelles Vargas tinha sido deputado, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul. Em 30, a Aliança Liberal decide pôr fim à tradicional política do café com leite, através da qual São Paulo e Minas Gerais se revezavam na presidência da República desde o começo do século. Getúlio sai candidato a presidente, tendo como vice um nordestino, o paraibano João Pessoa. Mas a candidatura era um atrevimento grande demais para ser aceito pelas elites de um país dominado por coronéis. Júlio Prestes, o candidato do Café Paulista, derrota os aliancistas. Inconformados, os partidários de Getúlio percorrem o Brasil acusando o governo de ter fraudado as eleições para beneficiar o candidato de São Paulo. Em julho, João Pessoa é assassinado na Paraíba. E sua morte é o estopim que vai levar ao barril de pólvora da conjura que vinha sendo tramada pela Aliança Liberal. No dia 3 de outubro, a revolução explode no Rio Grande do Sul, apoiada por Minas Gerais e pela Paraíba. Um mês depois, já vitoriosos, os soldados gaúchos amarravam seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. O presidente Washington Luiz tinha sido deposto. Getúlio era o chefe do governo provisório. E em sua chegada é apoteoticamente recepcionado por grande multidão de partidários da vitoriosa revolta. A Revolução de 30 representou a sentença de morte do coronelismo e das velhas oligarquias rurais. Getúlio cria os Ministérios do Trabalho e da Educação, autoriza o funcionamento de sindicatos, regulamenta o trabalho feminino, estabelece por decreto a jornada de 8 horas de trabalho na indústria. Das cinzas da República Velha nascia um novo Brasil.
Mas seria curta a lua de mel dos revolucionários de 30. Muitos deles eram egressos da coluna Prestes e grande parte do núcleo que gravitava em torno de Getúlio vinha do chamado movimento tenentista, nascido 8 anos antes. As transformações profundas e radicais que esses jovens oficiais queriam implantar na estrutura social e econômica do Brasil acabariam incomodando São Paulo. A trombada com os paulistas foi inevitável, carregando a bandeira da redemocratização e da Constituinte, mas sem esconder o temor inspirado pelo radicalismo dos jovens tenentes que cercavam Getúlio. São Paulo se levanta em armas contra Vargas em julho de 1932. A Revolução dos Gaúchos ainda não completara 2 anos e já era obrigada a enfrentar uma guerra civil, uma guerra curta, mas sangrenta. Isolados e sem o apoio de outros estados, os paulistas resistem durante 3 meses. Do Rio Grande do Sul, veio para combater no interior de São Paulo o 14º Corpo Auxiliar, conhecido como 14 Pé no Chão, batalhão que Getúlio havia criado quando governador do Rio Grande. Comandado pessoalmente por Bejo Vargas, irmão do presidente, o 14 tinha nas suas fileiras o filho de Getúlio, Lutero. Foi nas escaramuças contra os paulistas no Vale do Paraíba que os Vargas descobriram a coragem e a fidelidade de um outro combatente do 14. O homem que iria privar da confiança absoluta do presidente e que 22 anos depois iria arrastá-lo para o abismo. Era um jovem negro muito forte e dotado de singular valentia, chamado Gregório Fortunato. Cercados por tropas fiéis ao governo federal, vindas de todas as partes do Brasil, 3 meses depois de iniciada a Revolução Constitucionalista, os paulistas se rendiam a Getúlio. Mas o presidente vitorioso sabia que não podia deixar aberta uma ferida que deixara o dramático saldo de 1000 mortos. Meses após a assinatura do armistício, Getúlio faz um gesto de pacificação em direção aos paulistas e concede espontaneamente a bandeira que São Paulo tentara exigir dele pela força das armas, a convocação da Constituinte. No dia 17 de julho de 1934, Getúlio é eleito presidente constitucional do Brasil pelo voto indireto dos constituintes. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. A paz, no entanto, iria durar pouco. Na madrugada de 27 de novembro de 1935, explodem no Rio, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte 3 focos de insurreição comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. Era a chamada Intentona Comunista. Sem apoio popular e sem contar com efetivos militares expressivos, o levante que os comunistas pretendiam que fosse uma revolução nacional é sufocado em menos de 12 horas pelas Forças Armadas. Sob rigoroso estado de sítio, o Brasil testemunha em silêncio uma onda de terror se abater sobre os oponentes do governo. Entre os milhares de presos estão os escritores Graciliano Ramos e Jorge Amado. No começo de março de 36, a feroz polícia de Filinto Miller, chefe de polícia do Distrito Federal, consegue prender num subúrbio do Rio de Janeiro o líder da revolta, Luiz Carlos Prestes, e sua mulher, a comunista alemã Olga Benário, grávida de 2 meses. Em setembro de 1936, Getúlio deporta Olga Benário para a Alemanha nazista. Uma judia comunista, grávida de 7 meses, é entregue à Gestapo de Hitler para morrer numa câmara de gás. As eleições para a sucessão de Vargas, marcadas para o ano seguinte, dão ao país um novo colorido. O paulista Armando de Salles Oliveira, ligado aos revoltosos de 1932, lança sua candidatura à presidência da República. Depois, é a vez de Plínio Salgado, candidato da Ação Integralista Brasileira, uma agremiação política de forte inspiração fascista. O surgimento de uma terceira candidatura, a do paraibano José Américo de Almeida, amigo de Getúlio e revolucionário de 30, dá a impressão, à primeira vista, que o presidente já se preparava para passar o governo a seu sucessor. Mas era só a impressão.
No final de setembro de 1937, Vargas e o general Eurico Dutra, seu ministro da guerra, divulgam um documento intitulado Plano Cohen, que teria sido enviado por Moscou como orientação a supostos agentes da Internacional Comunista no Brasil. Embora fosse um documento falso, como se comprovou depois, o Plano Cohen serviria de pretexto para que o presidente mandasse mais uma vez seus inimigos para o xadrez. E mais do que isso, o Plano Cohen seria a alavanca para Getúlio implantar o Estado Novo, em novembro de 1937. Com o país submetido ao estado de guerra, o presidente engaveta a Constituição de 1934 e baixa uma nova e autoritária Constituição que ficaria conhecida como a Polaca. Os partidos políticos são extintos e, com o Congresso fechado, o presidente passa a legislar por decreto. Mais uma vez, o país seria mergulhado na escuridão de uma ditadura. Só que agora, os brasileiros iriam penar, durante 8 anos, uma longa noite de terror. Nem mesmo a mão de ferro com que Getúlio governava seria suficiente, porém, para imobilizar totalmente os inimigos do Estado Novo. A primeira reação viria 4 meses depois, desta vez liderada pela direita. Na noite de 10 de março de 1938, a família Vargas é surpreendida por um violento ataque armado contra o Palácio Guanabara, residência oficial do presidente. Os autores do putsch são os Galinhas Verdes, apelido debochado que o povo dera aos seguidores do integralista Plínio Salgado. Para os homens que cercavam Getúlio, o ataque expôs a insegurança em que vivia o ditador. É nesse momento que se decide criar a poderosa Guarda Pessoal do presidente, inicialmente entregue ao comando de Benjamin Vargas, o Bejo, irmão de Getúlio. Esta Guarda Pessoal, é preciso ser lembrado, ela foi constituída depois do atentado, do ataque dos integralistas ao Palácio Guanabara. E com isso, Benjamin Vargas acabou convencendo o doutor Getúlio que devia organizar uma guarda pessoal. E com isto chamou Gregório, que então nessa época servia na polícia do Rio Grande do Sul. E trouxe com ele vários elementos do Rio Grande do Sul. Em seguida, o governo institui o temido DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um organismo com 2 objetivos. De um lado, divulgar junto à opinião pública a imagem e os feitos do ditador. De outro, estabelecer sobre a imprensa uma férrea censura. Além disso, o DIP funcionava também como uma espécie de serviço secreto do governo, uma agência que fazia escuta clandestina de telefones e bisbilhotava a vida dos suspeitos de discordarem do regime. Adotando as mesmas e eficientes técnicas de propaganda utilizadas pelo nazifascismo que florescia na Europa, o DIP organizava desfiles de colegiais em homenagem a Getúlio. Aborrecia os espectadores de cinema com intermináveis filmes endeusando o Estado Novo e seu chefe supremo. E chegou ao exagero de transformar o 19 de abril, dia do aniversário de Vargas, em data nacional que tinha que ser festejada em todas as escolas do país. Mas o DIP tinha o que mostrar aos brasileiros. Nos anos que vão do fim da década de 30 ao início dos 40, Getúlio instituiu o salário mínimo, criou o imposto sindical, iniciou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, criou o Conselho Nacional do Petróleo e decretou o nascimento da Justiça do Trabalho. Como o DIP nascera para mostrar apenas a face positiva da ditadura, os filmes de propaganda não faziam, naturalmente, qualquer referência ao lado obscuro do governo Vargas. Nas telas dos cinemas e nos programas de rádio não apareceram as prisões e torturas de comunistas e integralistas, o confisco do jornal Estado de São Paulo, que em março de 1940 Getúlio mandara tomar da família Mesquita. Outro aspecto do Estado Novo que o DIP não mostrava era a atitude ambígua do governo em relação à Segunda Guerra Mundial, que começara em 1939. Fiel ao seu estilo, Getúlio fazia acenos aos aliados, mas ao mesmo tempo flertava com o nazifascismo europeu.
o presidente brasileiro chegou a enviar um laudatório telegrama de felicitações ao Adolf Hitler em um dos aniversários do ditador alemão. Só um mês após o bombardeio de Pearl Harbor pela aviação japonesa é que o Brasil finalmente se decide a romper relações com a Itália, a Alemanha e o Japão. E foi preciso que navios brasileiros fossem afundados por submarinos alemães para que Getúlio declarasse o estado de guerra entre o Brasil e os países do eixo. Mas se na política externa o Estado Novo titubeara entre o nazifascismo e a democracia, no plano interno, Getúlio continuava sua política de aproximação com os trabalhadores, cujo ponto marcante seria a criação, no Dia do Trabalho de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho, legislação que reunia todas as resoluções em defesa dos trabalhadores que haviam sido criadas desde a Revolução de 30. A carteira de trabalho número 1 seria entregue ao presidente da República. Mas os avanços da política de Getúlio em favor dos mais pobres não impediram que o Estado Novo continuasse enfrentando adversários internos. A luta pela democracia na Europa acabaria tendo reflexos no Brasil. E em outubro de 1943, um grupo de 92 políticos, intelectuais, empresários e jornalistas de Minas Gerais põe na rua o documento que ficaria conhecido como o Manifesto dos Mineiros. A primeira manifestação civil e pacífica contra Getúlio, desde que ele chegara ao poder em 1930. Apesar da repressão a muitos de seus signatários, a semente estava plantada. Em 1944, com o envio das tropas de pracinhas brasileiros da FEB para lutar contra o nazifascismo na Europa, o país despertou para uma realidade. Não tinha sentido morrer pela democracia na Europa e continuar sob uma ditadura no Brasil. A FEB, em vários escalões, partiu para a Itália, onde combateriam nossas tropas. Seguiram também contingentes da FAB. Para bem adorar e servir, sei de todo o meu bom coração, lá deixei minha aldeia tranquila. Mascarenhas de Moraes, coadjuvado pelos generais Zenóbio da Costa e Cordeiro de Faria. A FEB nos campos e montes e a FAB nos céus da Itália descreveram então algumas das mais brilhantes epopeias da história militar do Brasil. Monte Castelo, Coléquio, Montese e outras batalhas vitoriosas se inscreveram na imensa série de triunfos brasileiros que cura as forças de nosso país. O soldado brasileiro soubera cumprir o seu dever mais uma vez. Um belo dia, as sirenes anunciaram festivamente a todo o Brasil que a guerra havia terminado. O Brasil inteiro esperou pelo dia de festa e de glória, que foi o retorno de nossos soldados ao solo pátrio. Getúlio Vargas foi esperá-los e cumprimentá-los no cais, enquanto esposa, mães, pais, noivas, irmãos e amigos abraçavam seus entes queridos que retornavam. Nossa vitória final, e a mira do meu fuzil, a ração do meu borral. Em 1945, um verdadeiro turbilhão pela liberdade contagia o país. Os jornais decidem simplesmente ignorar as proibições oficiais. Os censores são escorraçados das redações. Políticos de oposição dão entrevistas. E o que é mais surpreendente, os jornais se atrevem a publicá-las. Getúlio costura como pode sua permanência no poder. Convoca para o final do ano eleições para eleger seu sucessor. Autoriza a criação de partidos políticos e decreta a anistia a todos os presos políticos, a começar do mais célebre deles, o capitão Luiz Carlos Prestes.
Em meio à campanha eleitoral, nasce o chamado Movimento Queremista, derivado da palavra de ordem Queremos Getúlio. O que os queremistas defendiam era a permanência de Vargas no poder, o adiamento das eleições e a convocação de uma Assembleia Constituinte. O queremismo contava com o apoio expressivo de lideranças populares e, para espanto até de alguns comunistas, do próprio Prestes. Mas nada disso seria suficiente. Os dias de Getúlio no poder estavam contados. Aqui termina a primeira parte da biografia do presidente Getúlio Vargas. Não deixe de ouvir amanhã, neste mesmo horário, o segundo capítulo, intitulado Do Exílio ao Atentado da Rua Toneleiro.